Essa já tem. Essa já tem aqui. Em nome de Deus, declaro aberta hoje, em 5 de dezembro de 2022, a segunda sessão extraordinária, em cumprimento à convocação que os senhores receberam na última sexta-feira. De antemão, agradeço a todos pela presença e vamos hoje, nesse momento, nessa primeira reunião, nessa primeira sessão, apreciar a LOA, que estima receita e fixa despesa para o município de Analândia no ano de 2023. Vamos para a chamada. Senhor Ciro João Bertoli. Presente. Senhor Dirceu de Souza. Presente. Edivaldo Argentino Mistro. Leandro Eduardo Santarpio. Presente. José Luiz Vivaldini. Presente. Luiz Fernando Carvalho. Presente. Rogério Conceição dos Santos. Presente. Sidney Carlos Valeriano. Presente. E senhor Valdemir Márcia. Presente. Bom, senhores, hoje a ordem do dia foi reservada para essa primeira sessão extraordinária, exclusivamente para votação do orçamento de 2023, em atendimento ao artigo 128 do regimento interno desta casa. Lembrando que a LOA está nesta casa e foi deliberada no dia 11 de agosto de 2022. Ela esteve nas comissões permanentes, não teve nenhum parecer, nenhuma emenda, e também no último dia 10 de novembro, nós fizemos uma audiência pública nesta casa, às 18 horas, ao qual também não houve comparecimento e adesão por parte dos senhores vereadores. Bom, enfim, como a LOA, que é o orçamento de 2023, que fixa a receita e a despesa, ela já foi deliberada e teve o seu trâmite de audiência pública, de comissões já se esgotado, então a gente tem hoje a prerrogativa de poder colocar ela em discussão e votação. Então, vereador Luiz Fernando, pergunto se o projeto de lei de número 29, que estima receita e fixa a despesa para o município de Analândia no exercício de 2023, como o senhor vota? Aprovado. Obrigado, vereador. Lembrando que o orçamento para o ano que vem, 2023, está programado para R$ 43.500.296. Fiz uma comparação na audiência pública aqui com o contador desta casa, eu também que estou me formando agora como contador, e a gente chegou à conclusão o porquê do aumento do ano passado desse ano para o ano que vem, na ordem de 11 milhões a mais no orçamento. Aí chegamos à conclusão que esse aumento se teve devido às transferências constitucionais do Estado e do governo federal que foram a mais, contrariando assim o que diziam os especialistas pós-pandemia, que as arrecadações dos municípios iriam cair 10%. No caso de Analândia, houve um acréscimo de 2022 para 2023, na ordem de aproximadamente 11 milhões. Bom, enfim, feito essas considerações, gostaria de continuar a votação. Doutor Ciro, como o senhor vota? A LOA? Eu também vi essa diferença importante. Eu aprovo também. Tomara que continue a Analândia recebendo o dinheiro que precisa para a cidade melhorar. Obrigado, vereador. Dando sequência na votação, vereador Sidney, como o senhor vota? Aprovado. Vereador Rogério. Senhor presidente, eu tenho uma pequena dúvida aqui, mas é favorável a todos nós vereadores. No dia 9/8/2022, nós fizemos uma proposta de emenda à lei orgânica
de iniciativa do Poder Legislativo, que versa sobre a emenda parlamentar impositiva. E ela foi aprovada por 7 votos favoráveis, 1 abstenção, que foi do vereador Luiz Fernando, que tinha algumas dúvidas. Porém, foi feito aqui, dentro das comissões, com todas as assinaturas de todos os membros, exceto do vereador que se absteve. E eu tenho uma dúvida em relação a isso, se a gente, como que iria ficar depois de emendada, até aguardei alguns retornos aí, e eu gostaria de saber se a gente aprovando hoje, aí nós vamos deixar essa emenda impositiva somente para 2024, é isso? Ou há um meio de se fazer isso ano que vem, através de ofício ou alguma coisa do tipo? Bom, vereador, pergunta pertinente, boa pergunta, por sinal. Inclusive, eu conversei com o senhor na tarde de hoje. Precisamos sentar junto com o jurídico desta casa e o contador, para a gente analisar tudo isso que o senhor questionou. Já disse isso para o senhor, não sei porque o senhor trouxe isso novamente à tona, né? Acredito para passar aos demais vereadores. Sim. Mas, enfim, volto a dizer, na minha humilde opinião, eu acho que a Câmara, vamos dizer dessa forma, a Câmara em geral, inclusive o senhor que faz parte da Comissão de Orçamento, falhou no sentido de não participar da audiência pública e também no prazo regimental das comissões de não fazer essa indicação impositiva. Eu, humildemente, acredito que, no que eu entendo de gestão pública, que para o ano que vem não será mais possível, mas apenas uma opinião pessoal, tá? Não estou dizendo que isso é fato e que isso vai ser o que eu deva reger. Mas eu acredito que o orçamento já está agora no seu trâmite de votação hoje, ou seja, passou o momento que poderia essa emenda ser indicada, que é nas comissões, que é na audiência pública, e ainda passou também o momento da LDO, porque essa emenda impositiva ela veio após a LDO. Então, eu acredito que essa emenda impositiva deva constar na LDO do ano que vem, por indicação de cada vereador por escrito, e aí sim, no orçamento do ano que vem, final do ano, essas indicações, cada vereador vai indicar um setor ou uma área para se destinar, em média, aí, que foi cotado na emenda impositiva de 40 mil, vai dar em torno de 40 a 50 mil para cada vereador, de acordo com o orçamento, né, com a variação do orçamento. Então, eu acredito que essas indicações, vereador, respondendo a sua pergunta, impositivas, devam ser feitas na LDO do ano que vem, que é a diretriz, que é o planejamento, e aí sim, no orçamento, para o final do ano, elas vão estar já alocadas dentro do orçamento para serem usadas em 2024. Mas isso é apenas uma opinião minha pessoal. Nós vamos sentar com o senhor, com o jurídico desta casa e com o contador e checar se ainda há possibilidade de colocar nesse orçamento que está sendo votado hoje. Mas, na minha opinião, não dá mais porque ele já está fechado. Ele não tem mais a possibilidade de abrir espaço para o que o senhor está requisitando. É apenas uma dúvida, até para esclarecimento de todos os pares, né? Como eu disse, é uma matéria que não é somente de interesse particular. Mas, enfim, aprovado. Obrigado, vereador. E agradeço aí a pergunta, realmente, eu até peço desculpas, passou, acho que por todos os vereadores batido, né, que foi aprovado recentemente essa emenda, e despercebido, e ninguém se cogitou de indicar, de tentar colocar no orçamento que estamos votando hoje, nos meios legais. O que seriam esses meios legais? Seria a audiência pública que a Câmara realizou na fase de votação e seria o prazo regimental das comissões para que os vereadores pudessem indicar ao relator das comissões do orçamento essas emendas impositivas. Bom, dando continuidade no projeto de lei de número 29, que trata sobre a LOA do ano que vem, como vota o vereador José Vivaldini. Ninguém dá atenção para as audiências públicas, mas é muito importante, né? Aí que é o momento da gente, e assim,
por um pouco de inexperiência, às vezes a gente acaba não se atentando para determinados detalhes, e acontece isso, né, Rogério? Outra questão que eu acompanhei no grupo de segurança da Analândia hoje, que não tem nenhuma previsão para a pasta de segurança pública. Então, como que você vai tomar alguma providência, por exemplo, com esses roubos que está tendo aí, se você não tem uma previsão de dinheiro para fazer isso? Então não dá para fazer nada. Então, mas complica mais, né? A gente podia ter feito isso aí lá atrás, né? Como essa questão aí que a gente deixou passar batido e infelizmente não vai poder ter essa emenda. Mas diante da situação que a gente não pode fazer nada, está aprovado, né? Pela ordem, pois não, vereador Sidney? Então, não vai poder não. Se não tiver boa vontade, não pode mesmo. Mas se tiver boa vontade e entender que os vereadores fez um requerimento ao qual a sessão passada nós estamos aprovando aí 1.800 para remanejamento, certo? Se a gente contar 40 mil por vereador que vai ser distribuído no município, é um remanejamento que ele vai fazer novamente. Nós podemos votar aqui e da boa vontade do brother Paulão, ele pode realmente fazer isso novamente. Vai depender da boa vontade dele. E aí a gente pode trabalhar. Então, não que passou despercebido. Muito pelo contrário, a gente fez a nossa parte e está confiando na parte dele. Certo? Essa é a minha opinião. Não tem? Isso é louco. Pela ordem, muito bem, vereador Sidney. Realmente, se houver a boa vontade do prefeito que quiser colaborar com a emenda impositiva, mas não é de praxe, né? Ele tem orçamento de acordo com as vontades e os desejos dele, ele não vai abrir espaço para a Câmara. Por isso já chama emenda impositiva. Não é verdade, Nando? Hein, Nando? Não é verdade? Hã? Tá. Eu só quero ver o que está escrito. Pela ordem, senhor presidente. Só deixa eu terminar aqui. Dando sequência então na votação do orçamento, pergunta ao vereador Dirceu como vota. Aprovado. Vereador Valdemir. Aprovado. Pela ordem que foi comentado. Só um minuto, vereador Luiz Fernando. Tem outro vereador na frente, eu já vou abrir para vocês. Só um minutinho. Bom, o projeto de lei de número 29, né, que trata da LOA, né, que é do orçamento que estima a receita e fixa despesa para o exercício do ano que vem, 2023, que foi protocolado nessa casa em 30 de agosto, deliberado em 11 de agosto, teve sua audiência pública no dia 10 de novembro e o tempo regimental das comissões, foi aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores, torna-se autógrafo de número 29 de 2022. Desculpa, de número 50 de 2022. Oi? Foi 1 milhão. Pode falar, vereador Rogério, você pediu a palavra primeiro. Só complementar a fala do vereador Sidney, a respeito aí da boa vontade do executivo, né? A última sessão, a penúltima sessão, nós aprovamos aqui uma dotação, um adicional suplementar por excesso de arrecadação, que foi feito remanejamentos, 1.400.000 aproximadamente, para as secretarias. Alguns excessos de arrecadação. Na próxima sessão que nós vamos fazer daqui a pouco, nós temos aqui um pedido de 2.104.000, que é uma suplementação, um adicional. Dentre esses aqui é para remanejar para secretarias, ou porque não foi usado, ou deu algum tipo de excesso. Então, realmente, a boa vontade e o diálogo com o executivo tem que haver, e assim nós esperamos. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Para o próximo ano, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Estava conversando aqui com o meu colega do lado, e nós não temos também uma verba para casos emergenciais, para uma catástrofe, uma calamidade, alguma coisa assim. Deveria pensar também nessa situação, porque essa causa também da serra aí já poderia ter sido já... E ter até um plano, né? Um plano de ação, para poder
não ter esse desgaste e tudo, não ter essa rincha toda, porque no final das contas, tem reserva? Não, o que você faz com 80 mil? Então, isso daí é outra coisa. Isso daí já é outra coisa. Então, e outra, a gente poderia também conversar, porque não tem uma comissão já quase certa já para ir conversar com o prefeito de segurança pública, fazer esse remanejamento, virar o ano já faz o remanejamento para tomar alguma atitude, porque o que não dá é a gente ficar na mão de bandidos, né? Que eu acho que eles estão aqui só fazendo teste, né? Fazendo teste para a ação da polícia, o tempo de ação da polícia, quantos policiais. Eu acho que se continuar desse jeito a coisa vai ficar pior. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Bom, então, o projeto de lei de número 29, que estima a receita e fixa a despesa para o ano 2023, que é o orçamento 2023, foi aprovado por unanimidade e torna-se autógrafo de número 50. Bom, para essa primeira sessão, era o que tínhamos. Agora eu abro a palavra livre aos senhores vereadores, lembrando que, conforme regimento, e ainda mais se tratando do orçamento, é exclusivo para discutir e debater apenas esse assunto. Então, vereador Luiz Fernando. Boa noite a todos. Vereador Dr. Ciro. Eu também desejo boa noite a todos. Vereador Sidney. Bom, não vou desejar boa noite, porque nós vamos ter a próxima sessão agora, não acabou ainda, né? Isso. Então eu vou dar continuidade, pedir que o prefeito tenha um pouquinho de consideração com nós aqui, vereadores, que toda hora manda emenda, pede verba suplementar e tudo mais, e atenda o pedido do vereador Rogerinho, que nada mais justo que nós podemos trabalhar junto com a população, indicando, endereçando a verba no lugar onde precisa. De repente a gente ia mandar comprar, o meu amigo Paulo Francischini, brother, massa asfáltica na entrada da cidade, aquele lixo da entrada da cidade, que é uma vergonha, que fala que não tem, quer dizer, era uma verba que a gente ia fazer uma indicação para lá. Uma boa noite não, até daqui a pouquinho, gente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra livre, vereador Rogério. Boa noite a todos. Até daqui a pouco. Vereador José Vivaldini. Uma boa noite a todos. Vereador Dirceu. Boa noite a todos. E vereador Valdemir. Boa noite a todos. Bom, eu só queria complementar também sobre o orçamento, que na discussão no grupo da Segurança Pública e Comerciantes do município, inclusive fui eu que coloquei lá, que houve a pergunta, que realmente no orçamento que estamos votando hoje para 2023, não consta a pasta, a dotação para a segurança pública. Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar e tentar alocar recursos para a segurança pública. Não que não dá para fazer alguma coisa, como foi dito aqui pelo vereador Sidney, até dá, mas se você tem recursos alocados para aquela finalidade, com certeza o serviço será feito e será investido de alguma forma no tratamento da segurança pública. Bom, para essa primeira sessão, era o que tínhamos reservado para a ordem do dia. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Gente, vamos começar já. É rápido. Não, sim, mas a gente espera um pouquinho, já começou. O telespectador. Oi?